gente pode continuar praticando enquanto a gente ouve a continuação daquela série que a gente está fazendo das biografias dos grandes discípulos. Então, a tradução do capítulo sobre Bada Kundalakesa, a seta debatedora. Isso está no livro Great Disciples of the Buddha. A gente está traduzindo. Então, sim, mas ao longo da tradução, a gente pode continuar meditando enquanto a gente ouve a tradução. Bada Kundalakesa, a seta debatedora. Em Rajagaha, a capital do reino de Magadha, vivia uma jovem de boa família, chamada Bada, a única filha de um rico comerciante. Seus pais a mantinham confinada no último andar de uma mansão de 7 andares, pois ela tinha uma natureza apaixonada e eles temiam que o despertar de sua sexualidade a colocasse em apuros. Um dia, Badá ouviu um alvoroço na rua e, ao olhar pela janela, viu um criminoso sendo conduzido ao local de execução. Ele era um jovem de posição social que havia se tornado ladrão e fora capturado em flagrante durante um roubo. Assim que Badá o viu, o amor nasceu em seu coração, e ela se deitou em sua cama, recusando-se a comer, a menos que pudesse tê-lo como marido. Seus pais tentaram dissuadi-la de tal insensatez, mas ela não via outra alternativa. Então seu rico pai enviou um suborno generoso ao guarda e pediu que trouxesse o homem à sua mansão. O guarda fez conforme as instruções, substituindo o ladrão por um indigente local. O comerciante entregou o ladrão à filha em casamento, esperançoso de que seu caráter pudesse mudar com essa súbita reviravolta de sorte. Logo após o casamento, porém, o noivo ficou obcecado pelo desejo de tomar posse das joias de sua esposa. Assim, disse-lhe que, enquanto era levado ao cadafalso, havia feito o voto de que, se escapasse da morte, faria uma oferenda a uma certa divindade da montanha. Ele insistiu para que Badá vestisse todos os seus mais belos adornos e o acompanhasse até o local da divindade, um penhasco no alto de uma íngreme montanha. Quando chegaram ao precipício, chamado Precipício dos Ladrões, porque era lá que o rei mandava atirar os criminosos, seu marido exigiu que Badá lhe entregasse todas as suas joias. Badá viu apenas uma forma de escapar daquela situação. Pediu ao marido permissão para prestar-lhe uma última reverência, e ao abraçá-lo, lançou-o do penhasco, fazendo-o despedaçar-se lá embaixo. Sobrecarregada pela enormidade de seu ato, Badá não tinha desejo de voltar à vida leiga, pois prazeres sensuais e posses já não tinham mais significado para ela. Portanto, decidiu tornar-se uma asceta errante. Primeiro, ingressou na ordem dos jainistas, e como penitência especial, seu cabelo foi arrancado pela raiz no momento da sua ordenação. Mas ele cresceu novamente e tornou-se muito encaracolado, razão pela qual passou a ser chamado de Kundalakesa, que significa cabelos encaracolados. O ensinamento da seita jainista não a satisfez. Então ela se tornou uma andarilha solitária. Viajando pela Índia, visitou muitos mestres espirituais, aprendeu suas doutrinas e adquiriu, assim, um excelente conhecimento de textos e filosofias religiosas. Tornou-se especialmente habilidosa na arte do debate e, em pouco tempo, tornou-se uma das debatedoras mais famosas da Índia. Sempre que entrava em uma cidade, erguia um montículo de areia e fincava nele um galho de jambo, anunciando que quem quisesse debater com ela deveria demonstrar isso pisando sobre o montículo. Um dia chegou a Savatthi e novamente ergueu seu pequeno monumento. Naquele tempo, o venerável Sariputta estava no mosteiro de Jetavana. Ao saber da chegada de Badá e como sinal de sua disposição para o debate, pediu a algumas crianças que fossem pisar no montículo. Badá então foi até Jetavana, confiante na vitória, acompanhado de uma grande multidão. Ela fez várias perguntas a Sariputta, e ele respondeu a todas.
até que ela não tivesse mais nada a perguntar. Então Sariputta passou a interrogá-la. Já a primeira pergunta a afetou profundamente. O que é o Um? Ela permaneceu em silêncio, incapaz de determinar o que o ancião poderia ter querido dizer. Certamente refletiu. Ele não se referia a Deus, ou a Brahma, ou ao infinito. Mas o que seria então? A resposta deveria ter sido nutrimento, pois todos os seres são sustentados pelo alimento. Admitindo a derrota, Badá pediu a resposta a Sariputta, mas ele disse que só lhe revelaria se ela entrasse para a ordem budista. O ancião então a enviou às bicunis e fez com que fosse ordenada, e após alguns dias ela atingiu o estado de Arhat. Essa é a versão do encontro de Badá com o Dhamma, registrada no comentário do Dhammapada. Contudo, os versos de Badá no Therigatha apresentam um quadro diferente. Antigamente eu vaguei com uma única veste, com cabelos arrancados, coberta de lama, imaginando falhas no que é sem falha, e não vendo falhas no que é falho. Tendo saído de minha morada diurna, no pico do Abutre, na montanha, vi o iluminado e imaculado, acompanhado pela sanga de bicos. Então, humildemente me prostrei de joelhos, e em sua presença o saudei. Venha, Bada, disse-me ele, e essa foi a minha ordenação. Nessa versão, o encontro entre Bada e o Buda ocorre não em Sabat, mas no pico do Abutre, perto de Rajagarha, e Bada recebe a ordenação, não pelo procedimento estabelecido de uma cerimônia formal, mas pelo simples convite do Buda para que ela se tornasse uma bhikkhuni. A discussão que ocorreu entre eles não é registrada nos versos, mas Bada deve ter alcançado a realização muito rapidamente, pois o Buda mais tarde declarou que ele era a principal entre as bhikkhunis, em termos de rapidez de compreensão. Kipabhinya. O comentário do Therigatha, ao comentar os versos, tenta conciliar os versos e a antiga tradição comentarial. Segundo essa versão, depois que Bada admitiu a derrota para Sariputta, prestou-lhe homenagem e ele a levou à presença do Buda. Então, o mestre, consciente de que sua sabedoria estava madura, recitou-lhe um verso do Dhammapada. Ainda que alguém ouça 1000 versos, compostos de linhas destituídas de sentido, melhor é uma única linha significativa. Ao ouvi-la, alguém encontra a paz. Ao final do verso, ela atingiu o estado de Arhat, juntamente com os conhecimentos analíticos. Em seguida, pediu para receber a ordenação monástica. O Buda consentiu e a enviou para a ordem das monjas, onde recebeu a ordenação formal. O Apadana oferece ainda outras perspectivas sobre o despertar de Bada. Depois que Bada havia ingressado como monge jainista, estudou aquele sistema filosófico. Um dia, enquanto estava sentada sozinha, refletindo sobre aquela doutrina, um cão aproximou-se, trazendo em sua boca uma mão humana mutilada, que depositou bem diante dela. Quando Bada viu aquilo e percebeu que a mão estava infestada de vermes, recebeu um profundo choque espiritual. Em estado de agitação, perguntou-se quem poderia lhe explicar o significado daquele acontecimento. Suas indagações a conduziram aos monges budistas, que a levaram ao mestre. Ele então me ensinou o Dhamma, os agregados, as bases sensoriais, os elementos. O guia falou-me sobre a impureza, a impermanência, o sofrimento e o não-eu. Tendo ouvido dele o Dhamma, purifiquei a visão do Dhamma. Quando compreendi o verdadeiro Dhamma, pedi a vida monástica e ordenação. Solicitada, o guia então disse a mim: Venha, ó Bada. Então, tendo sido plenamente ordenada, observei um pequeno filete de água. Através daquele filete de água, ao lavar os pés, reconheci o processo de surgimento e queda. Então refleti que todas as formações são exatamente da mesma natureza. Ali mesmo, minha mente foi libertada, totalmente livre do apego. O vitorioso então me designou, a principal daquelas que têm compreensão rápida. O último dístico refere-se à ocasião em que o Buda declarou Bada a monja principal em rapidez de compreensão. Anguttara Nikaya 1, capítulo 14. Essa era uma qualidade que ela compartilhava com o monge Barria, que alcançou o estado de Arahant em um instante, quando o Buda lhe disse: No que é visto para ti haverá apenas o visto, no que é ouvido apenas o ouvido, no que é sentido apenas o sentido, no que é concebido apenas o concebido. Udana 1.10. Ambos haviam aprendido a mais alta verdade tão rapidamente
e a penetraram tão profundamente que em um instante ascenderam do estágio de ser comum ao de Arahant. A vida posterior de Badá foi dedicada a viajar pelo interior do norte da Índia, pregando o Dhamma e guiando outros ao mesmo objetivo de libertação que ela própria havia alcançado. Livre das impurezas por 50 anos, viajei em Anga e Magadha, entre os vades Inkasi e Kosala. Comi o alimento oferecido da terra. Aquele leigo, homem realmente sábio, que deu o manto a Bada, acumulou mérito abundante, pois ela está livre de todos os laços. Terigata 110, 111. Então, essa é mais a história de outro discípulo do Buda. Você vê, cada um vem, acaba chegando de um jeito completamente diferente. Isso é interessante, né? Você vê, não tem uma linearidade. Não é aquela coisa que a pessoa nasce. Tem uns que já tem uma tendência mais linear. Agora tem uns discípulos que têm uma trajetória mais conturbada, mais altos e baixos. Né? Você vê o caso dela, né? Tipo, que mente selvagem, né? Tipo, a menina já se apaixonou por um criminoso sendo conduzido ao local de execução. Aí teimou que queria casar com o criminoso. Depois mata o marido no penhasco. Vira asceta errante. Os jainistas eram conhecidos pelas práticas ascéticas extremas. Aí depois encontra o Dhamma. Você vê, não é. Consegue atingir o Dhamma rapidamente. Por um lado, o interessante da história dela é esse aspecto dela ter feito um karma bem pesado, né, nessa última vida dela. Então, assim, você vê, mesmo diante de uma situação dela, ela conseguiu atingir o estado de Arahant. Então, assim, por mais que seja um karma pesado, né, não é um karma que bloqueia a iluminação. De acordo com os ensinamentos, né, tem alguns tipos de karma que bloqueiam a iluminação. Tem até casos de discípulos que é citado nos sutras, né, que a pessoa, se não tivesse feito um tal mau karma, ela alcançaria pelo menos entrado na correnteza. Mas como ela fez um karma, um dos 5 tipos de Anantakiriyakama, tipo karmas chamados karmas irremediáveis, aí não tem jeito. A pessoa bloqueou, não tem como entrar na correnteza naquela vida. A pessoa faz um karma desse, de acordo com o que é passado nessa tradição. São aquelas 5 ações pesadíssimas, né? Matar o pai, matar a mãe, ferir um Buda, matar um Arahant ou causar uma cisma na sanga. Cisma na sanga monástica tem uma definição. Né? Hoje em dia tem vários casos de cisma na sanga, é um ponto curioso, né? Que às vezes o pessoal quer estender o assunto para umas áreas bem maiores do que cabe, né? Cisma na sanga é um assunto de monge, de questão de patimoca. Tem uma definição bem clara lá na regra monástica do que é cisma na sanga. Aí é curioso que eu no dias de hoje algumas pessoas tentam trazer isso para centros de Dharma, ou então, tipo, sei lá, a pessoa falou alguma coisa e está gerando cisma na sanga. Não é isso. Então, assim, é bom não gerar atrito em comunidades de leigos também, com certeza. É bom uma coisa evitar, mas não misturar os assuntos. Né? Cisma na sanga é um assunto de sanga monástica. Né? Então aquilo é Anantakiriyaka. Tem uma definição bem clara disso. Agora, desentendimentos, essas coisas, é outro assunto. Vamos misturar isso. Essas coisas que são bem pesadas, o Buda deixou muito bem definido e muito claro para todo mundo saber. Não essas coisas bem pesadas ele deixou bem claro e bem definido, né? Para ninguém ter dúvida sobre o assunto. Então,
um caso que teve, né? Foi um príncipe lá que tinha matado o pai para roubar o trono. E aí, nos sutras tem essa história, né? Que ele ouviu um discurso do Buda, mas como ele tinha matado o pai, ele não conseguiu entrar na correnteza. O Buda fala, se ele não tivesse feito aquilo, ele teria entrado na correnteza. Então, assim, também tem noção de que às vezes a gente fica se martelando com algumas coisas do passado, né? Mas você vê, mesmo a pessoa tendo feito coisas pesadas como a Bada fez, de jogar o marido do penhasco, por mais que o marido seja um criminoso, que também, se não fosse casar com ela, ia sofrer aquele mesmo destino, né? No final das contas, né? Ela acabou se envolvendo com aquilo, né? Ela conseguiu superar isso e além disso. Não dizendo que não seja um obstáculo, mas você vê, mesmo diante daquilo, né? Se aquilo que aconteceu no passado, ela conseguiu superar aquilo, conseguiu ir além disso, conseguiu purificar a sua mente além disso. Aí você vê, tem discípulos mais extremos, né? Que nem o Angulimala, né? Que matou 999, 999, acho que 999 pessoas, faltaram. Ele estava no caminho de matar a mãe, né? Que aí ia ser o karma super pesado que ia bloquear a iluminação dele. E aí o Buda intervém, distrai ele de matar a mãe, chama a atenção dele vir atrás do Buda. E aí o Buda consegue trazê-lo ao Dhamma e eventualmente ele se torna um Arahant também, apesar de ele ter sido um criminoso serial killer da Índia naquela época. Então, assim, acho bom esses casos assim, para comparar, né? A gente fica se comparando, fica se martelando pelo passado. Nossa, foi uma pessoa terrível. Quantas pessoas você já matou, né? Tipo, eu não tenho muito de dó, eu não matamos ninguém, né? Então, assim, ele é tão terrível, assim, nossa, eu não mereço ter paz na meditação, eu mereço ser torturado. Imagina. Então, assim, colocar em perspectiva, né? A situação, né? Às vezes a mente vai para uns lados, né? Que tipo, fica se martelando com umas coisas do passado que não tem cabimento. Mas você vê, ela tinha como, assim, pra ela ter entendido o Dhamma tão rapidamente, né? Ser uma das. Um verso do Dhamma a pessoa atinge também, ela tem muito, pelo que é passado de tradição, né? Deve ter muito mérito do passado, né? Muito karma que ela acumulou em vidas passadas, de ter sido monge em várias vidas anteriores, ou ter praticado muito no passado, para chegar nesse ponto que é simplesmente ouvir uma frase e se iluminar. A gente pode ouvir o mesmo verso, mas pra gente não tem o mesmo efeito. Né? A gente não tem a mesma. A audiência não é a mesma. Né? Nós não somos a mesma audiência que ela. Nossa mente não está no mesmo nível que a dela. Por mais que ela tenha feito aquelas. Você vê, ela teve um começo meio controverso. A mente dela tinha qualidades inerentes lá no fundo. E aquilo, na hora que junta a condição com a gasolina, o combustível com a chama, né? E aquilo ilumina a mente. Então, assim, se a gente não está nesse nível, não adianta ficar arriscando a faísca, né, se não tem gasolina dentro. Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? Se não para e cultivar nossas qualidades espirituais. E alguma hora as condições se agrupam, né? E a mente vai fundo naquele assunto, de acordo com as nossas causas e condições. Então, sempre interessante ver essas histórias dos discípulos, né? Ver como que eles, qual foi a trajetória deles, como que eles chegaram, né? Nem todos nascem num local perfeito, nascem tem uma vida perfeita, nasceu filha como princesa, como rainha. Tem uns que são controversos, né? O Angulimala mesmo, né? Um serial killer. A Bada foi a seta extrema, mulher naquela época, virando a seta, né? Então, assim, situações difíceis, né? Complicadas. Então, fica o convite da gente refletir nessas histórias, né? Olhar para nossa mente, né? E buscar cultivar as qualidades que eram elogiadas pelo Buda. E tentar abandonar as qualidades que eram criticadas pelo Buda. Que a gente possa ter as melhores condições para progredir nesse caminho. Nossa tarefa é colocar
as causas e condições no lugar. Essa é a nossa tarefa. Arranjar tempo para colocar as causas e condições, alimentar as causas e condições. Então, assim, nossa tarefa não é ficar procurando o suta mágico que a gente vai ler e vai se iluminar. Não é só ler livro, é lidar com a mente. Tem que lidar com a mente. Tem que ter essa destreza de tipo, a mente está em um estado diferente. Você consegue olhar para isso, você consegue. O que eu faço agora? Né? Se você não sabe, você pergunta para alguém que tem mais experiência na prática. Mas esse é o principal. Tem que ter destreza em lidar com a mente. As bolas curvas que a mente joga. E diante de diferentes experiências, diferentes situações, diferentes informações, a mente vai reagir para lados diferentes nessa prática. A gente pode ter uma tendência muito forte para um certo lado. Mas se a gente é exposto a uma certa informação, uma certa experiência, aquilo pode virar muito para um outro lado. E a nossa mente não está acostumada a lidar com aquilo, com aquela dificuldade, com aquele obstáculo. Eles têm que adaptar. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente faz com isso? Não adianta procurar simplesmente um texto mágico, ficar se distraindo com o texto. Ler é bom, mas se a gente lê demais também não resolve. Ler o menu do restaurante não vai encher a barriga de ninguém, né? A gente tem que pegar e comer a comida. Então a gente tem que arranjar tempo para cultivar as causas e condições. Ah, tenho tempo agora, tenho 20 minutos. No intervalo de alguma coisa, vou sentar e vou olhar para minha mente. Não é que eu quero sentar e experimentar a paz, ou que eu quero ficar zen, ou alguma coisa. Não tá, já começou errado. Vou dedicar 20 minutos para olhar para minha mente. Não importa, se tiver um lixo, que eu vou ficar olhando para o lixo. Se eu estiver pacífico, eu vou ficar olhando para a paz. Então, assim, não é praticar para experienciar alguma coisa prazerosa. Pratica porque tem que praticar. A gente não tem um dia que a gente fica sem comer, normalmente. Não tem que a gente aprende uma prática de jejum, que pouca gente vai fazer. Então, assim, a gente come todo dia. A gente come porque tem que comer. Se não comer, o corpo no dia seguinte quebra. Então, no dia seguinte não. Alguns dias ele vai começando a ficar fraco, vai ficar cansado, ele pode quebrar. Agora, por que com a mente a gente não arranja tempo para isso? O pessoal tem tempo para ir na academia às 5 horas da manhã, tem tempo para tomar banho, fazer massagem, fazer rotina de pele, sei lá mais o que. Mas não tem tempo para olhar para a mente, às vezes. Então tem que arranjar tempo para olhar para a mente. Porque senão a gente cria um problema. Né? O corpo pode estar até confortável, a gente pode criar conforto, a gente pode ter condições financeiras de criar conforto no nível do corpo. Mas quando a gente simplesmente fecha os olhos, a mente está um caos, a mente está um lixo. E a mente vai para todo tipo de direção torta. E aí, por mais que tenha conforto no nível físico, né, não tem conforto no nível mental. Só pode estar com o ar-condicionado lá no fresquinho, mas a mente está pegando fogo. Então, se a gente quer experimentar a paz, experimentar progresso na prática, né, a gente tem que olhar para essa mente. Primeira coisa é isso, arranjar tempo para olhar para a mente. Não é sentar com essa atitude, não. Vou sentar por 30 minutos para pacificar a minha mente. Não, já começou errado. Senta 30 minutos para olhar para a minha mente. Se pacificar, bem. Se não pacificar, tudo bem. Se tiver as causas e condições para pacificar, vai pacificar. Se não tiver causas e condições para pacificar, vai ficar no inferno. Não tem mágica. Não tem botão mágico. A gente está aqui para lidar com a mente, aprender a lidar com a mente. No começo é natural, a gente vai lidar com a mente e não vai saber pacificar a mente. A gente vai querer intervir demais, a gente vai querer pilotar demais, a gente vai querer controlar demais. E aí isso vai tensionar mais a mente, mas é só assim que a gente vai aprender. É que nem andar de bicicleta. Não tem como você sair aqui, colocar a criança em cima da bicicleta e falar que ela não vai cair. Ela vai cair e vai aprender que ela não pode desequilibrar o corpo.
Assim que ela vai aprender. Não tem como aprender de outro jeito. Então, se quiser aprender sobre o Dharma, a gente tem que sentar e arranjar tempo para olhar para a mente. Só ler livro não vai resolver. Pode ler todos os livros sobre como andar de bicicleta. E quando você não subir na bicicleta e começar a levar tombo, você não vai andar de bicicleta. Então, é a dura realidade. Se a gente quiser ter progresso, a gente vai ter que sentar e olhar para nossa mente. Se a gente tem paz, experienciar paz facilmente, é no Modra, muito bem. A gente cultiva em cima disso. Contempla o corpo, despedaça esse corpo e contempla esse corpo como elementos. Como não sendo eu, como sendo impermanente. Agora, se não tem paz, a gente tem que arranjar meios para pacificar essa mente. Seja fazendo Budô, seja olhando para a respiração, seja fazendo cântico, seja contemplando as sensações. Você tem que arranjar algo que funcione. Tem que explorar as ferramentas que a gente tem disponíveis nessa tradição. E o principal, arranjar tempo. Não adianta mentir para si mesmo. Ou ficar fugindo pro celular. A mente está bagunçada, em vez de olhar para a mente, a gente vai enfiar a mente numa tela quadrada. E, assim, por mais que quando a gente faz isso, né, a gente está mandando a mente para fora. A gente está tirando a mente desse conteúdo interno, né, e enfiando a mente nesse conteúdo externo. Agora, esse conteúdo externo é apenas uma sensação, é uma coisa, um fenômeno, uma informação que você está fazendo contato com a mente. Seja uma notícia, seja um meme engraçado, seja alguma coisa, é uma coisa externa. Você está tirando a mente daquele, a mente está desagradável, está incomodada, você pega a mente dessa coisa, não, vou jogar isso, mandar ela para fora. Você manda para fora, você fica fuxicando a vida dos outros, vê o que o influencer tal fez, terminou com quem, que tá com quem agora, ou então falou de quem, ou então fez o quê, e aí tal. A sua mente saiu desse conteúdo interno dela, você mandou para fora. Mas é uma coisa condicionada, né? Você mandou a mente para fora. O ponto de repouso da mente é dentro, não é fora. É que nem jogar um bumerangue. Você, ah, você pega o bumerangue e lança. Mas uma hora ele volta. Mesma coisa a mente. Então, assim, é como se tivesse um bumerangue de sujeira. Um bumerangue cheio de sujeira. Ah, vou me livrar desse bumerangue. Você joga o bumerangue. Só que uma hora ele volta, né? Então, assim, você não está resolvendo o problema. Você joga o bumerangue cheio de sujeira, ele volta com sujeira. Ele volta com mais sujeira. Então, assim, não vai resolver. Você pode mandar a mente para todas as séries do Netflix, todas as séries do HBO, todas as séries que quiser, todos os vídeos do YouTube, rodar o feed do Instagram inteiro. Quando você terminar, acontece. O bumerangue sem sujeira vai estar com mais sujeira ainda. Aí você vai fazer o quê? Vai pegar de novo, vai jogar de novo. E volta de novo. E aí você não vai resolver. Vai continuar nessa. Se o bumerangue está sujo, tem que limpar o bumerangue, não jogar o bumerangue sujo. Então, olhar para isso, né? Olhar para a mente. Quando a mente for pegar o celular para jogar o bumerangue sem sujeira, eu vou, pera aí, tô fazendo idiotice. Não tô fazendo coisa que boa aqui. Não tô sendo esperto. Melhor parar aqui. Opa, realmente vai ser útil fazer isso? Me distrair assim. Então, assim, porque além de todo, imagina, já tem o conteúdo interno desagradável da mente. Aí você vai e vai jogar a mente para todo tipo de conteúdo externo que, tipo, hoje em dia nessas redes sociais tem muita exposição das quelezas, né? Tipo, a pessoa querendo causar inveja, ou querendo causar cobiça, ou raiva de uma tal coisa, gerar revolta, né? E a sua mente, além de ter todo aquele conteúdo interno já caótico, que estava caótico no começo, você expõe a sua mente a todo tipo de lixo e a sua mente, aquele bumerangue volta com mais lixo ainda, né? Agora, além daquele negócio interno que você tinha, você tem que estar com raiva de tal pessoa, você está com raiva de estar injustiçado com tal situação, você está, tipo, querendo comprar tal coisa, você precisa realmente comprar tal coisa e por aí vai. E aí não melhora, não melhora. Então, assim, essa prática teve muitos fatores é contenção dos sentidos, né? E contenção dos sentidos, o celular entra, né?
Você vê. Você não contém. Ali é conteúdo visual, conteúdo auditivo, né? Com sensações. Você não tem contenção dos sentidos, né? A mente fica muito agitada, né? Você vai agitar a mente. Isso. Então, assim, é uma coisa a se olhar. O Adriano fala várias vezes sobre isso, né? Usar o celular como ferramenta. Né? Ah, tem alguma coisa para resolver, tem que anotar alguma coisa, anota. Agora, esse hábito de tipo, não tô me sentindo bem, tô sentindo ansioso, tô sentindo entediado, pego o celular, vou mudar o feed. Isso não é um bom hábito, né, do ponto de vista da prática, né? Porque você está alimentando esse hábito de jogar bumerangue, cheio de sujeira. Ah, tem um incômodo, tem uma. Pera aí, muda o programa. Tá bom. Precisa mexer no celular, tá bom. Então vamos usar o celular do jeito hábil. Então pega o celular, coloca lá um timer de meditação de 5 minutos, tá bom. Vamos olhar a mente 5 minutos antes de eu pensar se eu realmente preciso rodar o feed ou alguma coisa. Então, pelo menos já. Tá bom. Precisa mexer no celular. Tá bom. Então, coloca um aplicativo de meditação e coloca lá um timer de 5 minutos, pelo menos. 5 minutos para olhar para a mente antes de rolar qualquer coisa. Você não vai morrer. Não vai morrer. Tenho certeza que não vai morrer por causa disso. Então, a gente pode fazer essa prática. E aí, por 5 minutos, possivelmente não vai precisar rolar nada. Porque vai ver que opa, tem alguma coisa errada aqui. Melhor lidar com isso. Melhor respirar um pouco. Melhor sentar um pouco. Melhor andar um pouco. Mudou. Ficar procurando lixo para jogar na mente. Então, você vê, é um aspecto de sila, né? Aspecto de contenção dos sentidos, né? Nos 8 preceitos tem uma distração, né? Questão de entretenimento. Então, assim, ajuda a proteger a mente a progredir mais na prática. Então, você vê, muitas coisas não são na almofada que a gente resolve, né? Com técnica mágica ou com uma técnica, livro mágico que você lê e essa técnica sagrada, a técnica verdadeira, a técnica única vai resolver tudo. Muita coisa é fora da almofada, você vê, esses hábitos que a gente tem fora da almofada. Tem algo que a gente tem que olhar, tem que começar a tomar cuidado. Porque também essas coisas também, se for olhar como que elas são construídas, né? Esses algoritmos de rede social, algoritmo desses aplicativos, né? Tudo é construído como tipo para alimentar ainda mais o ciclo. Então, assim, esses negócios rastreiam quanto tempo você ficou parado naquela imagem, e aí com isso você dedicou mais atenção nessa imagem. Então, vou mostrar mais coisas desse tipo. Vou mostrar mais filmes desse tipo para essa pessoa. E sempre vai ter muita coisa interessante na sua conta logada, no seu feed lá, porque basicamente você está alimentando aquilo com isso. Então, tem esse lado também, né? Aprender a usar as funções de privacidade dessas redes sociais e dessas ferramentas, né? Tipo, no Google tem uma opção lá, não me rastrear, né? Você entra na configuração da conta, né? Não criar um perfil de anúncios personalizado, né, no Instagram. Não rastrear meu histórico do YouTube para... como é que fala? Mostrar conteúdo recomendado, né? Porque assim, então são coisas que a gente pode usar que às vezes ajuda, tá? Porque aí fica uma coisa mais genérica, né? Então, assim, você não tem interesse naquilo, né? Então você não se distrai. Então, saber usar essas ferramentas, essas coisas existem, né? Essas configurações, né? Ajudam também, né? Porque a partir do momento que não tem uma. Pelo menos no Google dá pra fazer isso, na conta do Google, né? No histórico do YouTube, no histórico do Google Maps, né? Agora na busca do Google também. Agora no Instagram eu acho que não dá pra fazer muita coisa, não. Porque o negócio já foi feito para prender você lá dentro. Então, o máximo que dá para você pedir para não usar os seus dados para gerar anúncios personalizados ou coisa do tipo. Mas acho que não. É bem condicionado ao feed. Então é melhor usar com o máximo de moderação possível. Colocar aqueles tempos de tela, né? Esses celulares tem aquele aplicativo de quanto tempo de tela você ficou na tela, quanto tempo você ficou em tal aplicativo, né? Então olhar isso, né?
revisar isso, ver quanto tempo está sendo desperdiçado da sua vida, que você poderia estar meditando. Às vezes, no final das contas, dá várias e várias horas. Aí você fala assim, não tem tempo para meditar. E você olha no final do dia, ela tá 4 horas de tela lá, no feed de alguma coisa. Então, assim, é uma coisa a se olhar. A gente poderia estar praticando, mas a gente está jogando a mente o bumerangue de lixo. Né? Então, uma coisa a olhar é para a gente usar melhor nosso tempo. Né? Você vê, a gente já tem pouco tempo como leigo, tem muitos afazeres, muito trabalho, muita coisa a fazer. Mas se a gente administrar melhor isso, né? E tirar esses bueiros que sugam o nosso tempo, né? A gente pode usar o nosso tempo de forma mais útil, né? Que vai ser mais benéfica para a gente, para as pessoas ao nosso redor. Então fica o convite de testar e experimentar essas coisas, né? Para que a gente possa ter as melhores condições de prática possíveis. Alguém quer perguntar, comentar alguma coisa? Tem uma configuração no celular que dá para fazer dentro de acessibilidade que tira a cor do celular. E aí você perde o encanto assim muito rápido. Preto e branco? De celular em preto e branco. Preto e branco, esse eu não tinha visto. É porque as cores também têm um fator de estimulação. É, eu queria perguntar se tem alguma dica assim que lidar com o tédio. Tédio. Primeira coisa tem que. É uma. Como é que chama? O tédio entra naquela categoria de sensação neutra, né? Não é, nem é mais para desagradável, mas é nem. É um meio com nada. Né? Coisa que não vai para lugar nenhum. Então, assim. Primeira coisa que eu diria é olhar para isso diretamente. Né? Tá bom. Tá bom. Primeiramente notou, estou entediado. Só que o problema é que quando você fala estou entediado, e para nisso, né? Estou entediado, estou entediado. E aí o programa mental é o quê? Estou entediado, vou fazer algo para me desentediar, para não me dar tédio. Vou assistir uma série e fazer alguma coisa. E esse é o programa natural que a maior parte das pessoas tem. Vou me distrair, vou procurar alguma coisa legal para fazer. Agora, do ponto de vista da prática, tá bom. Estou sentindo tédio, tá bom. Que jeito que é isso? O que eu estou sentindo? Tem que mudar a pergunta, né? É que nem com relação à contemplação do corpo. Tá bom. Esse corpo aqui a gente chama de Hariel. A gente vai desmontar os pedacinhos e vamos descobrir cadê o Hariel nesse corpo. Tá bom. Tédio. Tá bom. Que jeito que é isso? Que caixa que é essa chamada tédio? Do que isso é composto? Onde que eu sinto isso? Tem algum ponto físico em que eu sinto esse tédio? Tem algum elemento físico, algum lugar que eu sinto alguma sensação relacionada com esse tédio? Primeiro ponto aí, eu acho que é isso. O outro ponto é a tática da contemplação das sensações. Tá bom. Nesse momento estou ciente, tá bom. Se você detectou, tá bom. A pergunta a se fazer é, tá bom, que jeito que é a sensação desse tédio? Você está querendo desmontar isso, desconstruir essa coisa de tédio. Que jeito que é isso? Onde que eu sinto isso? Em vez de falar tédio, acabou colocando uma caixinha, fechou o rótulo, empacotou e falou tédio. Não, não é tédio. Que jeito que é isso? Ah, é uma sensação neutra. É tipo, o que jeito que é isso? Onde que eu sinto isso? Que jeito que é isso? Essa é a pergunta que direciona a mente para olhar a realidade daquele fenômeno. Que jeito que é isso? Isso a mesma coisa vale para dor. Estou sentindo uma dor em algum lugar, algum incômodo, alguma tensão no corpo. Que jeito que é isso? Como é essa sensação? Essa é a pergunta que direciona a mente a procurar a experiência direta daquele fenômeno. E aí a mente a partir do momento que você manda a mente nessa direção, com essa pergunta, a tendência é que ela vá achar respostas. Então é questão de direcionar a mente da forma hábil. Né? Você joga a mente com uma pergunta desse tipo, né? Como é essa sensação de tédio? E tenta buscar elementos dessa sensação. Às vezes é uma tensão. E assim, observar as oscilações dessa sensação. Porque não, você está com tédio. Tá bom, tô com tédio, 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 tédio. Fica constante essas sensações de tédio tem altos e baixos ou é uma coisa constante, perfeitamente linear? O Ajahn Chah sempre coloca o desafio, né?
Tá sentindo alguma coisa? Coloca um relógio na frente e vamos ver quanto tempo você sente aqui. Então você tá com TED? Vamos sentar com o TED então. Coloca lá. O TED surgiu. Uma hora ele vai desaparecer. Vamos ficar olhando para isso. Você não precisa fazer nada. Alguma coisa, a mente é uma coisa dinâmica, né? Não precisa. Muita coisa resolve por conta própria. A mente fica entediada de ficar com TED, daqui a pouco ela arranja outro problema. Vai ficar com dor, vai ficar com sono, vai ficar com alguma outra coisa. Não precisa fazer muito a respeito, muitas vezes. É só questão de continuar olhando. Tá com muito TED, muito TED, muito TED, daqui a pouco a mente fica com raiva de alguém. Então, assim, então, assim, às vezes não precisa fazer muita coisa. Você só ficar olhando para aquilo, daqui a pouco a mente vem com outra boa curva. Vai para um outro lado, completamente diferente. Então, essa é uma dica, né? Olhar, fazer essa pergunta: que jeito que é isso? Como que eu sinto isso? Essa sensação é constante ou ela tem oscilações? E se ela tem oscilações, foque nisso, porque isso traz a percepção da impermanência. E quando traz a percepção da impermanência, né, a tendência da mente é largar. Se a gente já estudou o Dharma o suficiente, né, a mente vai ter essa tendência. Quando ela vem em permanência, ela fala: isso aqui não sou eu, então não é problema, então larga. E a mente larga e aí acaba o problema. O tédio está lá, a mente está aqui. Não é problema. Então não tem problema. Não sou eu isso. Isso é uma sensação que está aqui, o observador está aqui. O tédio está ali. Então não tem problema. O observador não é o tédio não é o observador. Pronto. Mas, assim, então o objetivo disso é gerar essa separação entre o objeto mental e o observador. Então, assim, não é uma coisa que a gente quer, não é um botão que você aperta, é uma coisa treinar. Então, você faz essas perguntas e tenta contemplar de forma a ver pela experiência direta isso. Não é simplesmente acreditar no que eu estou falando. Tem que ver pela própria experiência. Não tem como fazer. Quando a mente não largar pela experiência direta, não tem como saber. Não tem como. Não resolve só acreditar no que eles estão falando. Acreditar que a mente não é o tédio não resolve. Então, contempla isso, né? Essa impermanência dessa sensação de tédio, né? E assim, observar também as interrupções, né? Que, não, eu estou com tédio. Parece que é uma coisa constante, linear e tal. Aí daqui a pouco a gente começa a observar os gaps. Observar os intervalos. A gente está com muito tédio. Não, estou com muito tédio. Mas daqui a pouco a gente ouve um barulho na rua. Nossa, esse motoqueiro está fazendo muito barulho. Você fica com raiva do motoqueiro. E aí, tipo, volta pro tédio. Aí você fala, opa, peraí. Eu não estava com tédio, mas na hora que eu estava pensando naquele motoqueiro, o tédio não estava aqui. E aí ele voltou. Então, peraí, como que isso aqui é constante? Como que isso aqui sou eu? Então, assim, pegar esses truques, né? Que a mente prega. Né? Não, eu estou com tédio, isso é constante, isso sou eu. Mas olhar os gaps, né? Olhar esses momentos que a mente vai para uma direção completamente diferente e depois ela volta. Mas ela volta por quê? Ela volta porque tem apego. A gente está apegada a estar entediado. E aí a gente pega de novo aquilo. Mas por um momento a mente não estava, né? Naquele momento que a mente estava reclamando do motoqueiro na rua, a mente não estava com tédio. A mente estava com raiva. Aquele tédio sumiu completamente, entrou a raiva, a gente estava completamente com raiva, aí depois a gente pegou de volta o tédio. Mas a gente vai conseguir ver esse movimento da mente pegando, opa, acabou a raiva, tá bom, vou pegar o tédio de novo. Isso não é muito inteligente, mas a gente tem que ver isso acontecendo ao vivo para a gente poder largar. Ver esses hábitos tóxicos e idiotas da mente. A mente, você vê, ela não tinha problema por aquele momento, ela vai lá e pega de volta o problema e taca de novo. Se mergulhe naquilo. Não, estou entediado. Você realmente está entediado? Então, assim, olhar para esses intervalos, né? E assim, o tempo também ajuda. Né? Tá bom, vou colocar, tá bom, eu estou entediado. Vamos fazer um teste, né? Vamos ver quanto tempo que eu fico realmente entediado continuamente, né? 30 minutos. 1 hora. Daqui a pouco vai ter o quê? O corpo vai estar com dor. Dor de ficar sentado. Ué, mas você não estava entediado, meu filho? Ela está com dor, está reclamando da vida. Por que é isso? Então, você vê, mudou de novo. A mente já vai estar com outra sensação. Então, assim, acho que isso é uma forma hábil de lidar com isso. Né? E não é, como é que chama? Você vê, não é essa atitude de tipo, não, estou entediado, logo não posso estar entediado, eu tenho que arranjar uma coisa legal para fazer, porque isso não está certo. Já. Hoje tédio não podia ter surgido, você vê. Essas respostas são as respostas que não ajudam. Não, esse tédio não podia estar aqui, eu não posso estar entediado. Eu sou budista, não posso estar entediado. Ou então eu sou praticante do Dharma, como que eu estou entediado? Não, o tédio surgiu, tem causa e condição para ele surgir.
E nesse processo de olhar para o tédio, a gente vai começar a descobrir por que ele surge, de onde que ele vem. E a gente vai começar a entender com profundidade o que está acontecendo, do que simplesmente tentar, não, tô com tédio, então vou fazer simplesmente alguma coisa para me distrair e depois volto de novo. Vai estar lá o tédio, está lá te esperando. Então, assim, você mandou o bumerangue, você estava com tédio, você mandou o bumerangue do tédio para fora, daqui a pouco ele volta de novo, estou com tédio de novo. Mas assim, às vezes você ficar, em vez de você gastar 2 horas, né, maratonando uma série, para depois voltar com o tédio, você ficar 15 minutos olhando pro tédio, o tédio vai embora. Então, assim, a gente já poupa tempo, né? E a gente vai ter uma vida mental mais saudável. Então, essa é uma forma hábil, né? Outra forma hábil de contemplar é, nesse momento, a gente está ciente que tem tédio. Ok, estou ciente que tem tédio. A gente está ciente que tem tédio. Essa experiência de tédio. Agora a pergunta é, quando gera um contraste na mente, né, com outro momento. Quando que começou essa experiência de tédio? Quando que ela começou? Porque assim, a mente é uma coisa dinâmica. Supondo que a gente está entediado agora domingo à tarde. A gente está entediado agora. Mas assim, como começou, que horas que surgiu isso? Teve algum momento que a gente não estava com tédio? Então, se teve um momento que a gente não estava com tédio e o tédio surgiu, então a primeira coisa, então, o tédio surgiu. Não é eu sou o tédio, eu sou entediado, alguma coisa. O tédio surgiu, essa experiência de tédio surgiu. E se ela surgiu, pelo Dharma tem que desaparecer alguma hora. As causas e condições desaparecerem. Então olhar para isso, né? Olhar para tipo, esse observador, né? Antes estava ciente que não tinha tédio. Agora esse observador experiencia tédio. Essa mente observadora, esse lado observador da mente. Mas o observador, você vê, o observador estava presente antes, estava presente depois. Mas o tédio surgiu, não estava presente antes e depois surgiu. Se uma coisa estava fixa e a outra mudou, quem mudou não pode ser você. A coisa que, então, assim, gerar esses contrastes na mente entre a coisa impermanente e a coisa que está sempre lá. Essa presença ciente. Isso que está ciente, né? Esse lado ciente da mente. A mente estava ciente antes que não tinha tédio. A mente se tornou ciente que tem tédio. Essa propriedade conhecedora da mente, estou falando. Estou falando de uma entidade. Estou falando de uma propriedade conhecedora da mente. Isso tinha antes, isso tinha depois. A mente se tornou ciente disso. Mas como que você pode misturar os dois assuntos? Então isso ajuda a mente a largar. Então essas contemplações ajudam. E, e você vê, isso tem a ver com essas coisas a gente vai desvendando, né? Olhando para a mente, né? Dedicando mais tempo para olhar para a mente. Né? Porque senão surge tédio, a gente não olha para aquilo, né? E aquilo simplesmente vai ser o nosso ponto de repouso da mente. Né? É como se tivesse um. Como eu posso dizer? Tem diferentes pessoas com diferentes características de quilesa. Então, por exemplo, tem pessoas que têm a tendência da mente repousar para o lado. O ponto de repouso da mente, supondo que você tem uma bacia, né? Uma bacia côncava, né? Então, assim, o ponto de repouso é aquele ponto do meio lá. Se você dá uma bolinha de gude, a bolinha gira, 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 depois para ali no meio. Então, assim, tem pessoas que o ponto de repouso da mente delas é mais para raiva. O pessoal doce charita, tendência para raiva. Tem o pessoal que tende para cobiça. A mente, quando a mente para, a tendência é cobiça. Então você fica, não tem nada a fazer, a mente quer comprar coisas, quer buscar experiências, quer buscar coisas legais para fazer. Tem pessoas que vão tender para delusão. Tédio está mais pro lado da delusão, a tendência da delusão. Sonolência, tédio, meio que preguiça, é meio que essa área. Né? Tem pessoas que têm essa tendência. Então, assim, não é uma coisa errada, é simplesmente uma característica que algumas pessoas têm. Não tem só característica, não tem ninguém que. É uma das 3 possibilidades. Né? São as 3 raízes que tem. Então é como você tem que lidar com isso, né? E aí trabalhar em cima disso, né? Mas você vê, vem com entender. E esse ponto de repouso ele também é dinâmico, né? Às vezes a mente tem essa tendência de parar
no tédio. Depois, mais pra frente, ela vira um ponto de repouso na raiva. Não é uma coisa fixa. Então, assim, nesse momento, a mente tende a esse ponto de preguiça. Mas, de preguiça não, de tédio. Né? Então, como que lida com isso, né? E aí você tem, olhando para isso, né, dedicando mais tempo a olhar para isso, vendo como que isso surge, que jeito que é esse tédio, né? O que a gente está rotulando como tédio? Né? Que experiência que é essa? Que jeito que a gente sente essa experiência? Né? Quais são os pensamentos que vêm junto com essa experiência? Olhando para isso, né, isso ajuda a destrinchar esse tédio em vários componentes separados. Né? Em vez de ser uma caixa que a gente coloca um rótulo, né, vira tipo, nossa, é uma coisa tão dinâmica, né? É uma coisa tão mutante, né? A gente fala tédio, mas assim, por um segundo não continua igual, né? E aí a mente consegue largar daquilo, né? Porque isso, como eu chamo isso de tédio, não tanto de sensação que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, não tem nada fixo ali. E aí a gente vai conseguir ver esse momento que a mente simplesmente. O que está causando aquele tédio a continuar é o apego à mente àquele estado. A mente se identifica com aquilo e aquilo continua por causa disso. Não é porque tem uma. A gente é entediado que a gente é isso. Não, a gente vai conseguir perceber esse momento que a mente vai lá e ela pega o tédio, segura o tédio e fala: eu sou isso aqui. Mas a gente tem que enxergar pela experiência direta. Não adianta simplesmente acreditar no que eu estou falando. A gente tem que investigar e fazer essas práticas para olhar para isso. Né? E aí a gente conseguir largar. Porque a partir do momento que a gente vê isso acontecendo na nossa cara, a mente tem sabedoria. Né? É como se estivesse sendo tapeado. Mas peraí, é uma autossabotagem, né? Tipo, é que nem, tipo, a panela tá pegando fogo. Eu tô com a mão na panela no fogo, larga. Então, assim, não precisa de ter feito um PhD pra fazer isso. Quando você vê que você tá com a mão na panela, no fogo, você vai largar. Então, assim, a questão é cultivar as causas e condições pra gente ver que a gente tá com a mão na panela do fogo. E aí a mente consegue largar aquele estado. Isso se aplica para toda a prática do Dharma, desde contemplação de sensações, dor, corpo, tudo. Esse é o tipo de prática genérica que vale até o final. Até o último nível deve valer. Porque é o mesmo princípio, né? De a mente separar, ver o defeito, né? E largar. Então, se a gente aprende a fazer isso com isso, né? Qualquer outro assunto aplica-se da mesma forma. É questão de tempo lidar com isso. Então, você vê, isso é prática do Dharma. Você lidar direto com o Dharma. Não é gambiarra, não é estudar texto, não é memorizar texto. É lidar e ter habilidade e criar as causas condições para ver que a mente está segurando uma panela pegando fogo. E você vê, quando você vê que a mente está segurando uma panela pegando fogo, ela vai largar. Ela vai largar e a gente vai saber, pela experiência direta, que essa prática funciona. Dukkha é assim que funciona. A causa de Dukkha existe. O fim de Dukkha existe. A gente vai experienciar naquele mesmo momento. É nessas horas que a gente vê o Dhamma, né? Porque tem que ter Dukkha presente. E a gente consegue ver o momento que a mente vê a causa de Dukkha. E ela larga. E ela experiencia o fim de Dukkha naquele momento. Daquela situação. E ela sabe que o jeito que ela fez para acabar a Dukkha naquele momento foi através desse nobre caminho óptimo. E aí a mente, tipo, então é só, como é que fala? Tem experiência direta do método, verifica diretamente aquelas 4 9 verdades naquele momento. E aí a mente fica mais convicta, né? Que, tipo, isso funciona. Não preciso sair fazendo investigação arqueológica para saber se o Buda existiu, se o Buda não existiu, se o Dhamma funciona ou não funciona, será que a mente vai ter experiência direta naquele momento. Então, não precisa sair perguntando para os outros. Então, é sobre isso, né? A gente tem que olhar e usar esses princípios básicos da prática, né? Que você vê, se estende para tudo. Você vê esses princípios já separar em componentes menores, separar em compostos, né? Em fragmentos, né? Até o ponto que a gente vê que conseguir ver a impermanência, conseguir ver o não eu da situação. Isso responde? Sim, obrigado. Algo mais? Alguma outra coisa?